Pessoal, boa tarde. Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu estava iniciando agora a live, doutor Luciano. Estamos começando a live mais uma vez. Agradecer a participação de todos. Nesse momento de pandemia, isolamento social, é um mecanismo muito interessante e muito fácil da gente poder se contactar, conectar com outras pessoas, levar informação de qualidade, porque É está verdade. tendo fake news demais da conta, muita porcaria rolando. Eu queria primeiro apresentar você, Luciano, só um minutinho. Pessoal, a doutora Luciana Padovez, ela é só PhD em administração de empresas. Isso não é para quem quer, não, né, doutora? É para quem pode. São pouquíssimos que têm essa Para qualidade de quem estuda formação. muito. Então, meus parabéns por essa Obrigada. qualificação esplendorosa que se diferencia muito no mercado e te dá, de fato, qualidade e muito conteúdo para a gente poder discutir e aprender um pouco sobre esse momento tão estranho, tão ímpar, um momento que ninguém pensou que isso poderia acontecer uma vez na vida. É verdade. Professora, seja muito bem-vinda, obrigado pela oportunidade. E eu, antes de passar a palavra para as suas apresentações, já quero fazer uma pergunta. Há 15 dias, o mundo mudou. Há 15 dias, mais precisamente, Goiás mudou bastante. Amanhã inteira, 15 dias, completam-se 15 dias que nós estamos com um decreto de calamidade, com tudo fechado, ou quase tudo fechado. A não ser aquilo que é de extrema importância, essencial à vida, está fechado. Como um empresário que não é desta parte deste nicho de essencial à vida, pode pensar positivamente num momento tão atípico? Como ele pode se manter otimista e o que fazer para que saia da ideia e vá para um plano de ação para manter ele vivo, atuante, presente no mercado e, quem sabe, até ganhando espaço nesse momento? Boa Uhum. tarde. Boa tarde, primeiramente, obrigada aí pelo convite. É um prazer contribuir um pouquinho. De fato, o que eu tenho dito é que todas aquelas mudanças que a gente vinha falando sobre as empresas, né? Sobre se inovar, trabalhar online, fazer coisas diferentes. A gente vem falando disso há alguns anos e, de repente, isso veio de uma vez. Em 15 dias, todo mundo precisou mudar tudo, né? A Sem boa dúvida. notícia é que é sim possível, desde que a gente consiga manter, primeiramente, o otimismo e a criatividade funcionando. Para a criatividade funcionar, a gente precisa ter foco na solução e não no problema. Eu acho que é isso que já está, inclusive, diferenciando quem está continuando vendendo, quem já pensou em coisas novas para vender, do que aqueles que estão desanimados. Então, aquele pensamento do tipo, não vai dar, eu vou quebrar, não tenho o que fazer, ele não vai levar a lugar nenhum, na verdade, né? E eu entendo o desespero, eu também sou empresária, meus alunos todos têm empresa, entendo isso perfeitamente, mas é hora de tentar olhar para o mercado e pensar em soluções diferentes. E aí o que eu digo é o seguinte, a regra básica de negócios não mudou. Como assim? Todo negócio existe para resolver um problema de alguém. Todo negócio existe para atender uma necessidade ou um desejo. A diferença é que agora, provavelmente, essa necessidade e esse desejo mudaram um pouco. Então, as empresas também vão precisar se adaptar para atender necessidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aluna que é decoradora de festa infantil. Obviamente, dado o isolamento, as pessoas não estão fazendo festas, mas elas não Sim. deixaram de comemorar o aniversário. Então, imediatamente, ela criou um novo serviço, um produto, que é uma caixa de carinho, chama Leve Amor. E aí ela coloca algumas peças pequenas, uma boleira, algumas coisas de decoração, balões, e entrega na casa para que os próprios pais possam fazer uma comemoração ali com 3, 4 pessoas. Então, ela continuou tendo uma receita, claro que é de forma talvez menor, mas ela continuou mantendo esse relacionamento com o cliente, continuou fazendo aquilo em que ela é boa, uma solução muito simples e muito criativa que ela pensou ali na hora que viu o problema. Ótimo. Doutora, é criar, é inovar dentro daquilo que já possui.
é trazer mais qualidade ao produto, à prestação de serviço. Nesse momento, acho que a internet está travando um pouquinho, não sei se você está me ouvindo, professor Luciano. Travou, está voltando. Oi, travou um pouquinho, agora eu estou te ouvindo. Tá. É o que eu estava falando, dizer, nós temos que ter inovação, gerar qualidade, modificar aquilo que a gente tem, criando algo diferente que mantenha o negócio atrativo. Muito se fala que é um momento ímpar, como você bem disse, para a gente avançar no teletrabalho, o e-commerce, o comércio virtual cresceu muito. Mas você trouxe um exemplo que é o que eu ia perguntar. E a prestação de serviço? Como seria um passo a passo, se é que você tem, ou se você poderia dar dica, de quem é prestador de serviço, está em casa nesse momento, em razão de um decreto de calamidade, e ele precisa se manter, continuar com os empregados dele, pagando as contas e tendo renda. Como fazer algo diferente do que só abrir a porta todo dia cedo e receber seu cliente? Bom, nesse caso, dando aí algumas dicas, tentar olhar para o cliente e ele precisa. Então, o que muita gente está cometendo nesse momento é parar de se... Tem empresas, tem pessoas, prestadores de serviços que param de conversar porque acham que não faz sentido esse contato. Mas agora é hora de ser mais lembrado antes. Então, o primeiro passo é entender como o seu cliente poderia continuar consumindo de você. Seja fazendo, por exemplo, lives na internet, seja fazendo uma consultoria online, seja fazendo a entrega de outra forma, né? A gente vê que muita gente foi para o delivery. Seja também pensando em formas criativas. Por exemplo, eu tenho uma aluna que é fotógrafa, que ela fez um ensaio fotográfico virtual. Ela ensinava a pessoa os objetos e aí ela tirava as fotos pela internet. E as fotos que fosse a pessoa tirando. Tem também um caso que eu vi nos Estados Unidos, fazer fotos das pessoas na varanda de casa. Porque como as famílias estão em casa e muitas vezes elas nem tinham tempo de se reunir, né? Ele vai até a varanda, não chega perto e tira fotos lindas que as pessoas não teriam. Então, é realmente olhar com a mentalidade do cliente que essa pessoa pode estar precisando, que eu tenho condições de oferecer sem aumentar o meu custo, entende? E aí eu digo que é tentar gerar ideias simples, que pode ser em conjunto com o seu cliente, e também pensar em possíveis empresas para fazer parcerias. Porque você não tem uma facilidade de acesso, mas uma outra empresa parceira tem. Mas não está vindo. Ao invés, você pode procurar um grande restaurante, muito bem, e oferecer mesa para ser a sobremesa daquele cardápio, entende? Então, é realmente tentar olhar o que eu posso fazer de forma criativa. Certo. Professora, muito se fala que as grandes empresas vão passar por esse momento com dificuldade, mas tendem a passar. O pequeno negócio, aquele negócio local, que não faz parte de uma grande rede de varejo, não tem uma estrutura financeira atrás, a princípio, ele tem mais dificuldades. A gente fala, e eu perguntei sobre inovar, mas não é pedir demais para esse empresário, para esse empreendedor nesse momento, além de estar preocupado com os boletos, está sem renda, ele ainda tem que inovar. Tem como ele ter esse foco para poder esquecer um pouco os boletos e os problemas e buscar inovação, gerar qualidade, a sobrevida do negócio? Existem, como você falou, profissionais que estão trabalhando, orientando esse empreendedor. Como que seria um caminho, além desse passo a passo que você deu, formidável, como se qualificar nesse ambiente de forma barata? Isso que você falou é bem importante. Então, assim, eu acho que para o pequeno, o fundamental, o primeiro passo é olhar para os custos. Tudo que
der para reduzir, tudo que der para é necessário fazer. Então, já essas dicas para os alunos, que é o aluguel, até que você conseguir reduzir, é conversar com todos os seus fornecedores e renegociar casos, porque às vezes o fornecedor não vai conseguir deixar de receber, mas dependendo do tamanho desse fornecedor, do fluxo de caixa dele, ele consegue te dar um prazo maior, dividir em mais vezes. É também tentar, por exemplo, negociar as mensalidades todas. Então, a gente mesmo fez isso, renegociou a internet fechada fisicamente, né? A gente está trabalhando de casa. E tentar pensar nisso, além de cortar tudo aquilo que não era essencial, que nesse momento não vai ser importante para a empresa continuar funcionando. Além disso, é possível buscar capacitação. Na Sempreende, a gente tem um grupo, quem quiser nos procurar, a Sempreende, lá no Telegram. E lá eu dou dicas todos os dias e proponho exercícios todos os dias, gratuita, para quem precisa se capacitar, ter essa ajuda nesse momento, né? E tem muitas empresas que estão oferecendo cursos gratuitos, as lives. E aí o que eu recomendo, como você comentou, né, para o pequeno, ele pode ficar aí até atordoado com tanta coisa, eu recomendo cuidar um pouquinho dessa saúde mental. Você não precisa sair consumindo todos os conteúdos que estão disponíveis e fazer ao mesmo tempo, porque senão provavelmente você vai se estressar. Inclusive, eu tô vendo as pessoas bem mais estressadas nesses, né? É uma questão de escolher. Então, é usar esse momento da quarentena também como se fosse uma oportunidade de fazer um segundo planejamento da empresa. Talvez olhar para tudo aquilo que não dava tempo de olhar e aproveitar esse momento agora para isso. Fazer realmente uma análise interna, uma lista de pontos fortes e pontos fracos, o que a empresa precisa melhorar, o que daria para fazer agora, o que dá para fazer depois. Talvez dividir entre a equipe quem vai fazer cada, né? Porque se o dono for fazer tudo sozinho, ele não vai conseguir. Então, esperando a professora, pessoal, pedir o contato novamente para a gente continuar com essa live. A internet não está ajudando muito hoje, mas ela já está pedindo contato aqui para a gente poder prosseguir, tá certo? Aí ela já pediu, vamos ver se dá certo agora, a gente pode continuar. E sobre a questão do chocolate Páscoa, que já tem muitos clientes querendo saber sobre a higiene, sobre a qualidade do produto. Há poucos dias nós vimos, na verdade, na semana passada, no final da semana, algumas carreatas em Goiânia e várias outras cidades do Brasil, de pessoas dentro dos seus próprios veículos, dizendo que o comércio tinha que voltar, que as atividades laborais deveriam voltar. Não estavam em aglomeração e tal. Pelo que você tem trabalhado e ouvido, principalmente dos clientes, você acredita que neste momento, onde muitas incertezas prevalecem, o medo está presente no cotidiano de todas as famílias, se alguém reabrir, ele vai ter cliente na porta do seu estabelecimento demandando o serviço ou comprando o produto que ele está ali vendendo? São essas duas perguntas. Essa é uma ótima questão, porque eu acho que o que está acontecendo é que tem gente que pode estar com dificuldade para aceitar o aumento, que é realmente muito inesperado, né? Como você falou no início, ninguém imaginava passar por isso. E aí imagina que reabrindo o negócio, as vendas vão voltar para o estado normal. Mas é muito provável que não, porque a maioria das pessoas não está saindo, a maioria das pessoas está com medo e está querendo poupar, inclusive. Então, não é simplesmente reabrir e tudo voltar a ser como antes. Por isso que eu digo que a gente tem que pensar com a mentalidade do cliente. Entender o que esse cliente precisa. Porque se eu volto, mas eu estou num lugar que o cliente não quer ir, vendendo uma coisa que ele não quer comprar, de um jeito que ele não quer comprar, a minha venda vai continuar ruim. E aí as pessoas vão começar a culpar o azar, o governo e tudo mais, né?
como é muito comum que os empreendedores fazem quando eu falo que não fazem a sua lição de casa, que é realmente ter uma empresa que atende quem quer comprar, que atende a necessidade do cliente. Então, eu imagino que não vai resolver e, inclusive, pode até piorar o problema, porque a gente está vendo aí que já o que a gente sabe cientificamente comprovado é que esse isolamento nesse momento é necessário. Então, imaginem se as pessoas reabrem, se a pandemia piora e a gente precisa de uma quarentena ainda mais longa, como que aconteceu na Itália, por exemplo, né? Que decidiu abrir e depois teve que voltar atrás. Então, é melhor aguardar, ter paciência nesse momento do que se desesperar e acabar abrindo, não tendo uma renda, porque as pessoas talvez não vão comprar da mesma forma, e depois passando por um problema pior. E aí, falando tanto do caso dessa professora, quanto de várias pessoas que estão precisando de renda, o que eu recomendo é o seguinte: olhar para outras possibilidades, outros talentos que você tenha, ou até mesmo para essa profissão que você já tem, e tentar entender como o mercado gostaria disso. Então, eu sugiro fazer 3 listas. Uma lista, tudo que você sabe fazer, tudo mesmo aquelas coisas que parecem hobbies, tudo que você sabe fazer. Outra lista, tudo que você acha que as pessoas podem estar querendo neste momento. E aí a terceira com uma junção dessas duas coisas, para ver de onde você conseguiria tirar uma renda. Então, tem pessoas, por exemplo, inclusive uma amiga, que a profissão dela não é essa, mas ela cozinha muito bem. E ela começou a ensinar pessoas a cozinhar e agora ela está vendendo alguns pratos para amigas, para pessoas próximas. Acaba sendo uma outra fonte de renda que ela não teria, não é a intenção de profissão dela, mas ela acaba não desperdiçando o momento e gerando fontes mais criativas de receita. Parece que ele travou novamente. Não, estou te escutando perfeitamente. Oi, tá me ouvindo? Ah, legal. Então é pensar essas alternativas mesmo. E eu acho legal a gente falar que esse momento despertou no brasileiro uma necessidade muito pouco, que é a necessidade de poupar. Eu não nem falo, nem aconselho muito, nem fico falando muito que você deveria ter tido uma reserva de emergência, porque não adianta falar isso agora que mas é uma lição que a gente pode levar à frente. Porque tem muitos negócios que vivem no limite, que realmente estão ali no limite do custo. E se tiver um mês ruim de venda, isso independentemente de pandemia ou não, momento de revisar, inclusive, a forma como o negócio está funcionando, a estrutura dele, para ver quais produtos já não estavam dando lucro, o que já vinha dando juízo, para rever se você precisa mesmo de tantos funcionários ou não, se dava para ter mais otimização. E também para pensar em ter mais produtos, mais serviços online, que, independentemente de quarentena ou não, são uma tendência, né? Vender pela internet é uma tendência que não volta atrás mais. Então, é hora das empresas tirarem boas lições para fazer bem frente também. Sem dúvida, você tocou num ponto extremamente importante. Em vez de pensar só no lado negativo da pandemia, estou parado, sem renda, meus custos estão aí, o que eu vou fazer para pagar meus boletos? É aproveitar isso como sendo um momento único na vida para você rever o seu negócio, aprofundar no seu negócio, dar um limpa naquilo que de fato não é essencial, redirecionar se for o caso, e preparar, porque como a pandemia vai passar, com fé em Deus, vai passar em breve, nós temos que reaquecer a economia com muita força, com muita disposição e bastante profissionalismo. Eu vejo que é um momento também que vai distinguir muito aquele que é o amadorzinho de quem de fato é empresário e está buscando as melhores ferramentas de gestão, de inovação. Você tocou num outro ponto que é muito importante. É falar da necessidade de termos economia, aí seja pessoa física ou pessoa jurídica, empreendedor ou empregador. Mas pedir isso no Brasil é complicado. Nós estamos primeiro que o brasileiro não tem costume da poupança, até porque na maioria das vezes ganha quase sempre aquele limite do indispensável para sobreviver. Segundo,
Nós estamos vindo de uma crise econômica muito acentuada ao longo desta década. E o Covid chegou, deu uma rasteira em todo mundo, que estava na expectativa que 2020 seria um ano novo, um ano com melhores oportunidades. E a Rayana, Marcelo, bem-vindos. Estou fazendo essa live a convite do vereador André Zeredo. E eu estava participando pelo Instagram dele, mas agora vamos ver se ele consegue entrar aqui, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Ó, Cafeteria Princesa do Sertão tá perguntando: o que você diz desse auxílio do governo? Eu não sei exatamente de qual você está falando, porque tiveram várias medidas aí, né? Mas realmente vai ser bem importante que o governo tome várias atitudes para ajudar os empresários, os empreendedores. É interessante todas as medidas que ajudam a preservar o fluxo de caixa. Então, por exemplo, o adiamento do pagamento do Simples e do FGTS já nos ajudam a deixar de ter esse custo agora, quando o negócio vai estar fechado. A gente ainda não sabe se depois eles vão dar mais algum auxílio em relação a isso, mas por enquanto o que dá para saber é que vai ser adiado. E aí ontem também teve uma medida provisória que está permitindo renegociar os salários, né? Reduzindo a até 70% o valor do salário e da jornada de trabalho. Mas isso também ainda não está no ar. A gente ainda não sabe como deve ser feito. Mas, dando a minha opinião, é melhor que seja feito isso do que sejam feitas demissões. Não é legal para o trabalhador, eu entendo esse lado também, né? Ter esse salário reduzido nesse momento, mas o governo vai complementar com um percentual do auxílio-desemprego, do seguro-desemprego que a pessoa teria no futuro, eles vão complementar esse salário agora. Então, para o pequeno negócio, essas medidas podem ser fundamentais para que a empresa não deixe de existir. Eu espero, inclusive, que nos próximos dias a gente veja mais medidas ainda entrando relacionadas aí a pagamento de contas, de IPTU, energia e tudo mais, e inclusive talvez até com determinadas ajudas financeiras, né? Espero que melhore essa ajuda para os autônomos também, porque sem essas medidas do governo nesse momento fica bem mais complicado. E aí cada país tem feito da forma que pode, né? É isso que a gente tem visto aí. Olá, Marley, Nicolas, estão entrando aí, Aqualis. Oi, pessoal, tudo bom? Se quiserem mandar alguma pergunta, eu tô fazendo a live a convite do vereador André Zeredo, que é aqui de Goiânia, ele me convidou para participar com ele, só que ele caiu, eu acho que é algum problema na internet. Então eu tô aguardando um pouquinho para ver se ele consegue voltar. Se ele não conseguir, aí a gente vai fazer com ele em outro momento, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na mensagem. Pessoal, ele tá me dizendo aqui que realmente não vai conseguir entrar novamente. Então eu vou remarcar com ele, a gente faz isso de novo, combinado? E aí, para quem é seguidor aqui da Sempreende e ainda não está sabendo, nós estamos com um grupo no Telegram, só procurar Sempreende no Telegram. E lá eu tô dando dicas diárias e exercícios diários para cada pessoa fazer para o seu negócio. Então é realmente coisa prática para você já pensar em soluções para ir implementando dia a dia para te ajudar, tá? Quem ainda não estiver lá dentro, se quiser entrar. E também estamos, a gente tá todos os dias, não sei se vocês têm visto aqui nos nossos stories, vários dos nossos alunos que têm empresas estão se divulgando, que é uma maneira também que a gente encontrou de ajudar vocês a manter esses canais de divulgação ativos, né? Então, se vocês acharem que é interessante, dá uma olhada nos destaques também, vocês vão ver quem já se divulgou por lá. E se acharem que é legal, podem mandar aqui no direct que a gente vai agendando. Tem um cronograma, tem várias pessoas aí para participar, mas podem mandar que a gente encaixa vocês.
Ó, a Daiane tá dizendo que participa, a Samila também, que legal. Bom saber, espero que vocês estejam gostando das dicas e das sugestões. Quem quiser também, gente, podem ficar muito à vontade, tá? Pra mandar um direct aqui pra gente, pra mim, no pessoal, tirando dúvidas, pedindo ajuda. A gente tem, na medida do possível, ajudado bastante, dado algumas mentorias aí rápidas e gratuitas para quem tá muito desesperado, para quem quer novas ideias. É só chamar que a gente tá à disposição, ok?